Tá chovendo. Uma notícia feia hoje. Probabilidade de muito frio nessa época do ano. Uma incursão polar, poderosa incursão polar, invadindo o Brasil com um potencial enorme de neve, gelo, que vai afetar metade do Brasil, com muito frio, muita chuva. E aí a gente acorda com notícias de uma tempestade feia de granizo, de novo lá em Santa Catarina, com um vendaval enorme e um monte de estrago. E nós decidimos. Nós vamos viver a bordo num veleiro. Enfrentar dias de chuva, vendaval, com mar bravo, vai fazer parte da nossa realidade. Continua tendo certeza? Era para ter tido um susto enorme, né? E repensar quando a gente viu toda essa confusão que aconteceu lá em Santa Catarina com essa tempestade que entrou. Mas na hora que eu estava olhando as fotos, um pensamento veio à mente. Eu preferia estar num veleiro, lá no mar, conseguir me sair fora e me proteger, do que estar numa casa fixa lá em Santa Catarina e não ter como fazer nada. E o vento veio, arrancou os telhados, destruiu tudo, derrubou os caminhões. Eu acho que no veleiro você tem como fazer alguma coisa, você tem como se proteger. Numa casa fixa não. Então, em termos de segurança, eu tô confiante. Eu acho que dá pra ir. Dá pra ir sim. Risco tem em todos os lugares, não importa. Novos planos foram traçados. Vamos viver no mar em um veleiro. Veleiro é uma invenção que se perde no tempo. Há notícias de que as primeiras embarcações à vela foram encontradas nas redondezas do mar Mediterrâneo, com os gregos e depois os romanos, utilizando barcos que aproveitavam mais o vento a favor, com velas ainda não desenvolvidas. A vela chamada latina, com um corte quase em forma de triângulo e manobrável, foi utilizada em barcos pesqueiros no fim da Idade Média, pelos genoveses em seu comércio com Bizâncio, passando pelos vikings, que aperfeiçoaram o sistema de quilha e vela, utilizando-se tanto da forma de vela quadrada como de vela em forma de triângulo, utilizando-as de conformidade com o mar enfrentado, e finalmente com os navegadores ibéricos, que realizaram os grandes descobrimentos em suas caravelas maravilhosas. Com o seu apogeu no início do século XIX, quando os grandes clippers eram os reis dos mares, foram superados como meio de transporte pelo barco a vapor. Mas sobreviveram como barco de lazer e esporte. Os veleiros mais velozes são, sem sombra de dúvida, os multicascos, também conhecidos como catamarã. Esse era o nosso sonho, velejar de catamarã, uma exigência que não queríamos abrir mão. Então, pro Max nunca fez muita diferença. Ele queria um veleiro e ele sempre procurou por um monocasco, porque ele nunca parou para pensar num catamarã. Eu é que falei para ele, se for pra gente ir pro mar, só se for num catamarã. Me apaixonei por essa ideia quando a gente estava lá na Ilha Grande. E eu fui dar um passeio de caiaque com o nosso filho. E aí tinha um catamarã estacionado lá. Nossa, meu Deus. Eu falei, isso eu quero. E aí quando a gente foi pra internet, o Max foi pra internet e foi buscar as opções de
catamarã, ele encontrou então os projetos do James Wattman que a gente poderia estar construindo aqui em casa mesmo, um catamarã baseado nos planos do James Wattman. Por isso, a catamarã começou a se tornar possível. E aí compramos, não, a gente comprou mais projetos, compramos estudos, planos, compramos 3 projetos de construção para catamarã, diferentes catamarãs do James Wattman. Fizemos estudos mesmo, a gente naquela época, isso eu já estou falando de 20 anos, tá? A gente começou a pesquisar tudo de geração de energia a bordo, água potável, como ter, como não ter, estoque de comida, o que era possível, o que não. Muita coisa que a gente estudou para a construção do veleiro naquela época é que nos ajudou quando a gente estava construindo o nosso motorhome. Então a construção do motorhome ficou muito fácil por causa de todo esse estudo, esse conhecimento que a gente já tinha, que a gente fez na hora que a gente estava querendo construir o catamarã. Não deu certo e fomos embora de Tortuga. Vivemos um monte de coisa bonita e experiência boa, valeu super a pena. Agora que a gente teve toda essa experiência, abriu a porta para as outras opções. Então, conseguir as informações para realizar um sonho desses tem um caminho que no Brasil não é exatamente dos mais fáceis. Se hoje, em 2020, temos pouca informação atualizada onde a cultura náutica de lazer, apesar dos 8.000 quilômetros de litoral, é muito baixa, imagina há 20 anos. Era ainda mais difícil. As marinas e yacht clubes extremamente escassos, além de uma oferta muito pequena de veleiros no nosso mercado, o que acaba dificultando bastante o acesso para iniciantes ao mundo da vela de cruzeiro. Imagina tudo isso vivendo a quilômetros de distância do mar. A vida nos levou a percorrer outros caminhos e aprendemos muito em cada uma das etapas percorridas. Eu não gostaria de ter perdido nada do que vivemos até agora. Com todo o aprendizado, mudamos nossas exigências e por isso catamarã passou a ser considerado um luxo desnecessário. O que fez com que este obstáculo intransponível fosse superado. Em algum momento nesta trajetória também foi nos dito que existe uma estimativa de que mais de 30.000 famílias vivem a bordo de uma embarcação há mais de um ano. É muita gente. Nós pretendemos fazer parte desse universo sendo mais um. Com isso, está claro que esse universo está em plena expansão e, inevitavelmente, com o advento da internet, o crescimento das redes sociais com canais de velejadores pipocaram, facilitando enormemente a busca por informações. Só no YouTube, canais como o da Tamara Klink, filha do Amir Klink, do #Sal, do Bora, Sailing Around the World, Sailing Uma, Veleiro Catuche e tantos outros, ajudam a responder a muitas das dúvidas de como é viver a bordo de um veleiro. Agora começa a nossa busca pelo veleiro ideal. No caminho desta escolha, ouvimos um monte de opiniões e conselhos de que esse ou aquele barco é o melhor. Como, por exemplo, por que não pensar em uma traineira em vez de um veleiro? Porém, o correto mesmo é analisar muito friamente mais os critérios que nós consideramos os mais importantes e cabe de fato no orçamento que temos. O consenso diz que não existe um barco ideal, e sim o mais adequado ao seu perfil econômico e de personalidade. Ainda assim, qual é o veleiro ideal e onde é que ele está? Bem, visto que catamarã já não é sine qua non para nós, então vamos olhar para os monocascos.
Existem vários tipos de veleiros construídos em madeira, aço ou fibra de vidro. Quais são os mares que pretendemos velejar? Vamos ou não vamos fazer travessias? Ainda temos muitas perguntas. A única resposta mais concreta até esse momento é que vamos morar a bordo de um veleiro. É isso, estamos nos mudando para o mar. E você, vem conosco? Nossa busca ainda é árdua. Até mais! Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, seu comentário, clica no sininho para que você seja notificada todas as vezes que tiver vídeo novo. Lembre-se de compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam descobrir nosso canal. Obrigado!